Neste momento, o Brasil e o mundo vivem uma crise sem precedentes. Juntos, enfrentaremos esse período desafiador com solidariedade e dedicação. Teremos muitos desafios com os impactos que surgirão quando tudo isso passar. Mas somos brasileiros. É tempo de unir forças. Vamos fortalecer a indústria nacional, garantindo que o produto comprado seja feito por mãos brasileiras e matérias-primas produzidas no Brasil. Nós, da J. Serrano, há 70 anos produzimos têxteis para os lares brasileiros, feitos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade, gerando mais de 1.000 empregos diretos, cuidando de nossa gente e de nosso país. Juntos somos fortes, juntos somos melhores. Têxtil J. Serrano. Movelpar 2021, onde tudo começa. De 25 a 28 de janeiro, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, amigos do setor moveleiro. É uma satisfação poder realizar esse trabalho. A plataforma de conteúdo estratégico e marketplace Setor Moveleiro surgiu exatamente com a missão de trazer reflexão estratégica para a nossa atividade moveleira. E assim, nesses 2 meses e pouco de atividade, a gente tem trabalhado exatamente com essa proposta. E um dos nossos braços de apoio de trabalho é o webinar. Esse webinar ele tem acontecido semanalmente e sempre trazendo temas relevantes e importantes para o setor moveleiro. Hoje não é diferente. Hoje nós estamos reunindo aqui 6 líderes sindicais, classistas, produtores, fabricantes de imóveis, para que eles possam contar um pouco da experiência deles e o que essa pandemia, esse Covid, causou na ordem econômica e das suas bases de atuação. E também falar sobre as perspectivas. E isso que nós estamos fazendo é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, o patrocínio da Têxtil J. Serrano, da Movelpar 2021, onde tudo começa, da Feira Formobile, da Sailac e da Tsuriel. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados dessa tarde. Eu vou começar por ordem alfabética pelo Ademilson Guidini. Guidini, é com você. Eu sou Ademilson Guidini, presidente do Sindimol, Sindicato da Indústria da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do estado do Espírito Santo. A região de abrangência do nosso sindicato tem 180 empresas, das quais 66 são associadas. E essas empresas, 66 empresas associadas, elas geram 2.500 empregos diretos. Eu sou sócio da Cimol, Comércio e Indústria de Móveis Limitada, empresa que está completando 30 anos de fundação. Obrigado, Guidini. Agora, então, eu vou passar a palavra para o Áureo Barbosa e ele vai, então, se apresentar e falar um pouco da sua base de atuação e da sua perspectiva sobre tudo isso que nós estamos conversando. Áureo Barbosa, é com você. Eu sou Ademilson Guidini, presidente do Sindimol, Sindicato da Indústria da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do estado do Espírito Santo. A região de abrangência do nosso sindicato tem 180 empresas, das quais 66 são associadas. E essas empresas, 66 empresas associadas, elas geram 2.500 empregos diretos. Eu sou sócio da Cimol, Comércio e Indústria de Móveis Limitada, empresa que está completando 30 anos de fundação. Sejam todos muito bem-vindos, amigos do setor moveleiro.
É uma satisfação poder realizar esse trabalho. A plataforma de conteúdo estratégico e marketplace Setor Moveleiro surgiu exatamente com a missão de trazer reflexão estratégica para a nossa atividade moveleira. E assim, nesses poucos 2 meses e pouco de atividade, a gente tem trabalhado exatamente com essa proposta. E um dos nossos braços de apoio de trabalho é o webinar. Esse webinar ele tem acontecido semanalmente e sempre trazendo temas relevantes e importantes para o setor moveleiro. Hoje não é diferente. Hoje nós estamos reunindo aqui 6 líderes sindicais, classistas, produtores, fabricantes de imóveis, para que eles possam contar um pouco da experiência deles e o que essa pandemia, esse Covid, causou na ordem econômica e das suas bases de atuação. E também falar sobre as perspectivas. E isso que nós estamos fazendo é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, o patrocínio da Têxtil J. Serrano, da Movelpar 2021, onde tudo começa, da Feira Formobile, da Sailac e da Tsuriel. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados dessa tarde. Eu vou começar por ordem alfabética pelo Ademilson Guidini. Guidini, é com você. Eu sou Ademilson Guidini, presidente do Sindimol, Sindicato da Indústria da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do estado do Espírito Santo. A região de abrangência do nosso sindicato tem 180 empresas, das quais 66 são associadas. E essas empresas, 66 empresas associadas, elas geram 2.500 empregos diretos. Eu sou sócio da Cimol, Comércio e Indústria de Móveis Limitada, empresa que está completando 30 anos de fundação. Obrigado, Guidini. Agora, então, eu vou passar a palavra para o Áureo Barbosa e ele vai, então, se apresentar e falar um pouco da sua base de atuação e da sua perspectiva sobre tudo isso que nós estamos conversando. Áureo Barbosa, é com você. Conversando até com o Carlos Bessa semana passada, nós fizemos algumas modificações na FEMUR, mas com certeza com essa mudança repentina, a feira será outra coisa completamente diferente. Estamos desenhando, conversamos muito, né? Trocamos figurinha, inclusive do que vem na Movelpar. Temos que desenhar algo completamente diferente para frente, porque a indústria moveleira, como vários outros segmentos do Brasil, tem digamos assim, a dádiva de ter um produto que vai direto ao consumidor. Nós não somos uma cadeia produtiva de indústria para indústria. Nós produzimos aquilo que o consumidor já pode levar para casa. Isso muda muito o cenário, muda muito o conceito, muda muito a forma da gente atuar no mercado. E estamos aqui surfando essa onda eu diria quase que no pós-Covid, né? Dentro de um cenário promissor da nossa maneira de ver. Não quero crer que seja só uma bolha de consumo, porque, afinal de contas, esse mercado está reprimido há mais de 10 anos. Então, o sujeito agora está dentro de casa, está vendo que o sofá quebrou, a mesa está com pé bambo, falta botar um rack para a televisão, o móvel do quarto não está ruim, e vamos trocar isso daí, né? É por aí. Estamos vivendo esse momento agora aqui em Ubar. Obrigado, Áureo. Aurélio Santana, presidente do Cimove. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Bessa. Boa tarde aos colegas, aos amigos e aos visitantes que estão nos vendo também. Eu sou estou presidente agora, final de gestão do Sindicato da Indústria do Mobiliário e Marcenaria do Estado do Paraná. O nome parece que é do Paraná todo, mas como nós fomos dos primeiros sindicatos, nós temos esse nome, mas nós temos apenas 223 dos 399 municípios do Paraná. E a nossa base é bastante extensa, mas a maior quantidade de empresas é na região metropolitana de Curitiba, nos 30 municípios da região metropolitana de Curitiba.
dos quais 29 são do nosso sindicato. Hoje nós temos aproximadamente, representados são 2.500, e sendo 1.500 aproximadamente na região metropolitana de Curitiba. Infelizmente não são todos associados, né? Que bom se fossem. Nós temos aí alguma coisa perto de 100 associados hoje, mais presentes assim, né, no sindicato. E o nosso sindicato tem hoje 62 anos. O perfil das nossas empresas, apesar do número grande de empresas, prevalecem as micro e pequenas empresas. Nós temos, das nossas 1.500 indústrias como CNPJs, moveleiros aqui na região metropolitana, nós temos perto de umas médias e grandes, perto de entre 120 e 150, né? Empresas hoje nesse setor. Então, nós somos muito fortes na marcenaria tradicional e na produção de móveis em série, mas móveis de alto padrão agregado. Então, apesar que nós temos algumas indústrias fortes na área de painéis, nós temos muita coisa de madeira maciça, muitos móveis de vime, móveis de alto padrão, prevalecendo empresas pequenas, né? E é um prazer a gente estar aqui com os amigos e espero que a gente possa aprender e contribuir um pouquinho. A ideia é essa. Obrigado, Aurélio. Irineu Munhoz, presidente do CIMA e também vice-presidente da Bimóvel. Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com meus colegas presidentes do sindicato, falando, e é uma satisfação também estar falando para todos que têm a oportunidade de nos ouvir nesse momento. Meu nome, como o Beto já falou, é Irineu Munhoz, eu sou atualmente o presidente do CIMA e também vice-presidente da Bimóvel, onde tenho a satisfação de, ao lado da nossa presidente Maristela Long, estar aí buscando dias melhores para as nossas indústrias. O CIMA é um sindicato bem tradicional aqui do norte do Paraná. Nós temos, nossa base territorial é 41 municípios, mas o município mais forte em produção realmente é o município de Arapongas. Então, é por isso que ele chama CIMA, Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas e Região. Em Arapongas, nós contamos com 186 indústrias, somente no município de Arapongas. E em toda a nossa base territorial, 919 indústrias. Eram 919, agora no pós-Covid, então estamos com 870. Essa variação não ocorreu no município de Arapongas. O município de Arapongas manteve. Acredito que são empresas pequeninas que pararam de produzir, provavelmente. Nós temos, só no município de Arapongas, 7.000 empregos diretos. Já tivemos com 9.000. Então, houve uma redução bastante grande no número de empregos. Enfim, é um município forte. Dessas empresas, no município de Arapongas, nós temos 10.000 empregos diretos. As empresas associadas ao CIMA, que são 52 empresas, essas 52 empresas têm 7.000 empregos diretos, né? Infelizmente, a gente tem muitas indústrias que não participam do sindicato, mas se beneficiam das ações por eles tomadas. Arapongas, a indústria moveleira aqui, ela se fortificou bastante depois com o advento do café, quando nós tivemos a questão da geada forte, a geada negra, que acabou com os cafezais aqui no norte do Paraná. Então, muita gente acabou migrando e daí surgiram algumas indústrias, já tinham algumas, mas surgiram algumas outras. E hoje, então, é um município realmente que tem, como município da União, é o que tem mais indústrias, mais número de empregos e é o que mais também corta painéis.
Bom, a apresentação basicamente é isso, né? Estamos à disposição aí para eu também sou empresário do ramo moveleiro, evidentemente. A minha indústria está completando agora 28 anos de atuação no mercado, né? Estamos felizes com o sucesso que conseguimos alcançar nesse segmento e esperamos poder contribuir ainda mais para que o nosso segmento tenha êxito maiores. Ok? É isso aí. Obrigado. Obrigado, Irineu Munhoz, presidente do SIM e vice-presidente da Bimóvel. Mike Caneira, presidente do SIM, Sindicato das Indústrias de Móveis de Mirassol. Com a palavra. Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso fazer parte desse seleto grupo aí de empresários de sucesso. Como o Carlos me apresentou, eu sou o Mike, sou proprietário da Matic Móveis, uma empresa focada em ramo infantil, e sou sócio junto com meu pai da Incalco, né? Uma empresa mais focada na área de sala e acessórios de decoração. Acabei de assumir agora recentemente o nosso sindicato aqui em Mirassol, né, para o primeiro mandato. Eu vinha fazendo um trabalho junto com o Pedro da Robel nos últimos 2 mandatos dele, né? E era um compromisso que eu tinha feito com ele de não deixar que a peteca cair aqui no nosso sindicato. E então, nesse mês agora, eu estou assumindo pelo primeiro mandato meu aqui em Mirassol. Bom, o nosso polo aqui é um polo também de muitos e muitos anos, tem uma história longa aqui de tradição moveleira. Nós estamos com 220 empresas na nossa base aqui, de 15 cidades. Tem uma característica especial aqui, que nós estamos do lado do polo de Votuporanga, que é muito perto. Então, praticamente, a gente quase que soma ali como um polo só. Também contempla ali Votuporanga, Valentim Gentil também, que é bem expressivo a quantidade de empresas. Falando especificamente da nossa base aqui de Mirassol, são 7 mil empregos diretos. E é um polo que tem uma diversidade razoável, mas o foco maior é em corte de painéis mesmo, nessa linha de seriado, né? Então é isso. Obrigado aí, vamos para a sequência. Obrigado, Mike Caneira. Valeu. Rogério Frâncio, presidente da Movergs, e aí cabe um registro que Movergs é uma confederação de todos os sindicatos da indústria do Rio Grande do Sul. Então, Rogério Frâncio, explique melhor quem é a Movergs e quem é você. Beleza, muito obrigado, boa tarde a todos. Uma alegria estar participando com vocês, porque eu acho que o principal objetivo, e me parece que a pandemia está nos ensinando isso, é nós termos um setor cada vez mais estruturado, cada vez mais fortalecido, mas eu diria que a palavra-chave seria integração. Nós enxergarmos como uma representatividade brasileira, porque assim nós a temos. E aqui cabe uma referência, como o próprio Irineu comentou, a nossa querida Maristela Long, que defende os dentes ali, a Bimóvel, conseguiu fazer uma representatividade significativa do setor moveleiro no governo federal. Isso é muito bom, isso está demonstrando de que esse é o nosso objetivo. A gente não precisa falar do reconhecimento e da pujança que o Estado do Rio Grande do Sul tem no setor moveleiro nacional e a projeção que ele tem, inclusive, internacional. Nós, como Movergs, representamos praticamente 2.500 empresas no Rio Grande do Sul. Isso totaliza mais de 13% das indústrias do setor moveleiro a nível nacional. No ano de 2019, que já são os números oficiais, praticamente 1/4 do faturamento do setor moveleiro saiu do Rio Grande do Sul, quase 25% do faturamento saiu do Rio Grande do Sul, foram mais de 17 bilhões de reais faturados em 2019. Nós temos orgulho também
de dizer que o Rio Grande do Sul é o segundo principal exportador de móveis do Brasil. Estamos atrás apenas de Santa Catarina. Isso é muito relevante porque mostra a pujança do setor moveleiro, do móvel brasileiro no cenário internacional. Nós hoje temos praticamente nessas quase 2.500 empresas, mais de 40 mil funcionários diretos que dependem exclusivamente do setor. No campo das exportações ainda, a nossa representatividade tem levado o móvel do Rio Grande do Sul, mas tem levado o nome de móvel brasileiro para países como os Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Peru, Chile, o Reino Unido, Bolívia, Colômbia, México, Paraguai, França, entre tantos outros destinos que o móvel do Rio Grande do Sul, mas que o móvel brasileiro tem alcançado no cenário internacional. A Moverx, bem como foi dito, né, Carlos, uma associação diferente dos sindicatos aqui presentes, mas todos com o mesmo objetivo, de tornar um setor forte. Nós também temos a satisfação de dizer de que temos um produto que tem sido responsável, assim como outras entidades também têm, como outras regiões têm. Nós temos tido um produto que há 30 anos, junto com a Moverx, tem feito a diferença e trazido tecnologia, aberto fronteiras novas para as indústrias imóveis, que é a FIMA Brasil, um evento que acontece bianualmente, vamos ter ela agora no mês de abril de 2021, e tenho certeza que vai ser, assim como a própria Móvel Par, que vai ser no começo de 2021, vai ser uma retomada dos investimentos em tecnologia, em novidades, em inovação, sem dúvida nenhuma, para o setor moveleiro nacional. E eu tenho uma experiência do setor moveleiro, 15 anos no grupo Bertolini e 30 anos no grupo Todeschini. Então, isso, como é que diz, me dá o título de conhecer um pouquinho do setor moveleiro nesses 40 e poucos anos que a gente se dedicou para o setor. É isso, pessoal. Você está sem microfone, Bessa. Eu dizia que o Rogério começou muito cedo. Obrigado, Rogério. Gente, nós entramos em 2020, existia uma expectativa muito grande com relação ao ano, a gente supunha que seria o melhor ano da história do setor, e de um dia para o outro a gente foi afetado por um estado de coisa que a gente não estava preparado, não tinha manual de sobrevivência à venda em lugar nenhum, e de repente a gente se viu. E o nosso grupo de WhatsApp do setor moveleiro foi bastante interessante naquele período, porque era o período das trevas, né? Todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, para ver para que lado que ia. E houve uma queda naquele momento, né? Na perspectiva de vocês, de industriais e de líderes sindicais, qual foi o tamanho do impacto naquele momento? E aí, na sequência, a gente já vai para o dia seguinte, que é o dia de hoje, e depois para o dia de amanhã. Ademilson Guidini, vai com você. Bom, o início da pandemia foi um momento de paralisação, né? A nossa região, março, abril, teve empresa que as vendas, né, o faturamento, né, caiu 70%. Então, chegou o momento de, assim, o que fazer, né? Foi aquele momento que você fica sem rumo, porque nós estamos mexendo com a questão econômica, mas também com a questão de saúde, que aí a coisa fica mais complicada, né? Onde o comércio, né, das grandes capitais estavam todos fechados, né? E aí o empresário não tinha para quem vender e nem para quem entregar, né? Aqueles que tinham pedido não conseguiam faturar porque não conseguiam entregar. Então foi um momento assim de parar para refletir, para entender e ver qual decisão tomar, né? Algumas empresas utilizaram férias coletivas, outras optaram
por a dispensa remunerada, né, o afastamento, que foi as medidas do governo, né, utilizaram as medidas do governo, né, e passou, né, aquele momento complicado, né. O abril, então, assim, foi temeroso, né. Quando chegou o mês de maio, né, aí a situação começou a reverter, né? Começou a aparecer alguns pedidos, algumas cidades começaram a fazer algumas aberturas, né? Mesmo pautado, dia sim, dia não, outras com vendas, né, de portas fechadas, né? E também o comércio eletrônico, que acabou dando um impulso, né? E ajudando nas vendas naquele momento. Quando chegou o mês de maio, o final de maio, aí veio a grande surpresa, né? Surpresa essa que deu um otimismo, né, para o empresário, né? E isso foi muito bom, né? Foi muito bom que esse otimismo, né, ajuda a manter e a passar, né, o momento difícil que nós tivemos e prever aí um futuro aí que a gente acredita aí que o ano de 2020 a gente talvez não consiga, né, ter aquela perspectiva boa que nós tínhamos lá em início, né, do ano, lá janeiro, fevereiro, mas que de repente também não seja um ano perdido. Muito bem. Obrigado, Guidini. Áureo Barbosa. Bom, o Brasil é um só, né? Estamos no mesmo mercado e não poderia ser muito diferente da situação relatada pelo Guidini. Nós tivemos aqui, por uma decisão municipal, uma paralisação de cerca de 3 semanas, um pouquinho mais. E isso nos assustou muito no primeiro momento, porque, de repente, nos vimos diante de uma escuridão, o início de uma guerra cujo inimigo a gente não conhecia e nem via. Então, realmente, tivemos também uma queda aqui de receita muito forte nesse primeiro momento, aqui no Polo de Bar. Nós conseguimos uma trégua com o prefeito, que era atender os pedidos correntes, mantendo funcionando aquela parte de logística das empresas. Então, aí consumimos os nossos estoques no primeiro momento. E não precisa dizer que isso causa um desequilíbrio depois, porque você tem que correr para tentar recompor tudo isso. E que nem eu tinha dito aqui, o meu feeling no primeiro momento aqui do meu bate-papo com vocês, graças a Deus o mobiliário é um produto que atende direto ao consumidor final. Então, todo mundo se virou aí nas redes sociais. Diego está vendendo móvel até pelo Facebook. Cada um deu o seu jeitinho e nós tivemos uma recuperação, sim, no mês seguinte, como disse o Ademilson aí. E estamos vivendo um momento que eu quero crer que não seja uma bolha, porque a demanda está forte nesse primeiro momento. As pessoas estão em casa, não estão gastando dinheiro com outras coisas, estão aproveitando para recuperar e reconstruir aquilo que já estava demandado há cerca de, eu diria, arriscar aqui uns 8, 10 anos. E vivemos um momento de grande expectativa, porque, que nem foi dito aí pelo Rogério, a Maristela, heroicamente, está construindo uma relação muito forte junto ao governo federal, no sentido de fazer com que o nosso segmento do mobiliário, que representa uma boa parcela expressiva do nosso PIB e, sobretudo, de emprego em toda a cadeia, que quando você pensa no mobiliário, você vai lá na floresta, né? Então, a quantidade de gente, o que movimenta isso no país é muito forte. E, então, eu tenho muita expectativa que nessa nova frente parlamentar que foi criada e que, infelizmente, teve que parar um pouquinho por causa dessa pandemia, nós conseguimos alcançar e conquistar um espaço de diálogo junto ao governo federal para que as nossas indústrias sejam de fato reconhecidas e haja uma política industrial no Brasil como um todo para que nós possamos surfar 2021 uma onda que sempre esperamos, sempre sonhamos com ela. Então, eu
eu, por natureza, sou uma pessoa muito otimista e positiva, né? Eu sempre acredito que podemos vencer, que podemos fazer diferente e melhor. E nós estamos atuando dessa maneira aqui no Polo de Bar. Aos poucos, recuperamos a nossa atividade produtiva, temos empresa já em fase de contratação de mão de obra. Tivemos, no primeiro momento, um pequeno baque, nada extremamente significante, e estamos aqui de mãos dadas. Quero aproveitar aqui e deixar no ar, digamos assim, o que eu penso de uma reunião dessa entre nós, que representamos várias empresas e defendemos os interesses de todos eles no mercado como um todo, para que a gente possa realmente, que nem disse o Irineu, bater mais um papo e tentarmos traçar caminhos melhores para o futuro das nossas empresas, dos nossos colaboradores, porque, afinal de contas, nós estamos presentes em todos os lares do Brasil. E isso tem que ter algum valor agregado, diferentemente de simplesmente um preço ou um preço menor. Então, a nossa expectativa é, sim, positiva para o ano que vem. 2020, nós vamos chegar ao final do ano muito melhores do que a gente imaginava no início da pandemia. Isso é claro e notório, na minha opinião, é o que nós sentimos aqui no Polo de Bar. Pode ser que não seja aquele ano tão maravilhoso por causa dessa pequeno break que tivemos aí durante o mês de março, início de abril, mas estamos otimistas, sim, que vamos conquistar uma boa parcela de novo dos lares brasileiros. Seria por aí o primeiro depoimento. Faça suas perguntas de uma maneira geral. Obrigado, Áudio. Aurélio, por favor, com você. Bom, como todos nós, o começo da pandemia foi um susto, né? O Bessa bem explicou que não havia manual, ninguém sabia exatamente como fazer. A gente chegava a ficar intoxicado com tanta informação que chegava no WhatsApp, nas redes sociais, na internet, e cada um dizendo coisas diametralmente diferentes, e todo mundo ficou um pouco perdido, né? Mas a reação das empresas foi bastante diferente, e eu digo que agora, conversando ainda, fazendo uma revisão com vários empresários hoje, nós tivemos uma perda média nesse período, do começo da pandemia até agora, de cerca de 15% a 30%, conforme as empresas, em termos de faturamento, em termos de venda. Mas, basicamente, as empresas que estavam mais frágeis é que sentiram bastante, né? E puderam suportar melhor as empresas que estavam mais estruturadas. Os decretos estaduais e municipais aqui não fecharam as indústrias. Desde o começo, as indústrias foram colocadas como empresas essenciais, e isso preservou a atividade, ou seja, nós não tivemos um fechamento geral. Porém, muitas empresas, empresários que souberam, acho que, aproveitar melhor esse momento, fechando o mercado no primeiro momento, que ficaram mais difíceis as vendas, e tentando colaborar com as solicitações das autoridades de saúde, muitos empresários fecharam suas empresas, variando de 3 a 4 semanas, lá de março para abril, né? Isso certamente auxiliou nesse processo de controle, mas não havia uma imposição para que as indústrias fechassem, exatamente, né? Os empresários, em geral, aproveitaram para aquelas primeiras 3 semanas, em especial, as MPs de antecipação de férias e de antecipação de feriados, né? Diversas empresas, como a nossa, já trabalharam até o Natal. Então, e agora vamos repondo esse tempo que foi concedido lá em março, e isso possibilitou que as empresas não sacrificassem demais o seu caixa, né? Então, até nesse sentido, eu sei que talvez um assunto que a gente vai tratar depois, mas aquelas MPs iniciais foram realmente muito favoráveis, por mais que o nosso governo, com muita frequência, nos assuste com o que acontece, até na condução da pandemia, mas aquelas primeiras medidas provisórias ajudaram bastante nesse sentido. Obrigado, Aurélio. Irineu Munhoz. Como disse o nosso amigo Áureo, estamos no mesmo Brasil.
Então, é muito semelhante tudo que aconteceu. Mas, precisamente no mês de março, nós, como aconteceu com Curitiba, aqui também nós não tivemos que parar nossas atividades por decreto municipal ou estadual. Porém, praticamente todas as empresas, exceto uma ou outra, paralisaram suas atividades também de 3 a 4 semanas. Logo no início, nós, como sindicato, já nos reunimos com o sindicato laboral aqui de Arapongas e já acertamos para que pudesse ser concedido férias, isso antes do governo se manifestar, sem aquela necessidade do aviso antecipado. Acordamos isso até por uma questão de segurança jurídica para as empresas. Então, a maioria das empresas lançaram mão de dar férias para os seus funcionários, porque o mercado consumidor parou, né? Nós tivemos, no início do susto, quando parece que realmente apagou-se a luz do universo, foi uma escuridão, nós tivemos, além dos cancelamentos de pedidos, também tivemos muitos pedidos de prorrogação. E isso assustou bastante aos empresários, né? No momento seguinte, nós tivemos um certo nível de inadimplência bastante elevado também. Então, isso levou as empresas a realmente se replanejarem, replanejar o seu ano, né? Para que o impacto fosse o menor possível. Com a volta das vendas, no mês de maio, precisamente, começou o mercado a voltar e nós tivemos realmente uma volta inesperada, né? Uma alta substancial no mercado, uma alta tão grande que as empresas não conseguem fornecer tão rapidamente quanto os consumidores querem. Isso é ótimo, mas também eu acho que temos que ter cautela. Então, enfim, o Covid, ele nos deu um grande susto. Estamos ainda assustados, porque, como disse, não sei se foi o Áureo, que é um inimigo invisível e poderoso, né? Infelizmente, a gente está vendo aí que está ceifando milhares de vidas no nosso país, e isso é muito triste. Mas, por outro lado, nós temos a necessidade de conduzir os nossos negócios para podermos continuar gerando empregos, e isso é muito importante, manter os nossos funcionários, né? Nós tivemos, naquele momento de início da pandemia, tivemos uma demissão até substancial, eu acho que girou em torno de 15%, porém, a grande maioria, eu acredito que quase todos já estão recontratados, né? As empresas recontrataram, algumas aumentaram o seu quadro, enfim. O dano da pandemia, o dano econômico, ele, de uma certa forma, está reparado. Porém, na média, as empresas terão não conseguirão repor aqueles 2 meses que foram muito fracas as vendas. Isso, no meu ver, posso estar enganado. Então, devemos fechar um ano de 2020 até de um bom patamar, até considerando o que aconteceu. Mas, porém, não vamos conseguir chegar naquilo que a gente tinha planejado no final de 2019 para 2020. Mas ainda melhor do que a gente pensou que poderia ser. Então, é um balanço que eu acho que ainda será positivo. Obrigado, Irineu. Mike Caneira, é com você. Bom, Carlos, para tentar não ser muito repetitivo, né? Realmente, assim, o mercado é muito parecido, principalmente alguns polos aí que têm muita similaridade de empresas, né? Que é o caso de Arapongas, aí, o Vale, Linhares, e foi muito parecido, realmente em termos de data, tudo coincide, né? Eu queria trazer, para não ser tão repetitivo aí, algumas particularidades que me chamou a atenção para tentar agregar aqui um pouco o bate-papo aqui.
logo no final de março, ali, quando a coisa realmente chegou, assim, à realidade, né? A gente estava escutando ali desde de janeiro, olha, tem aí um coronavírus, tem aí um coronavírus, né? E aquilo parecia uma realidade meia distante, né? Ah, é uma gripezinha, não é? E tal, bom. Final de março ali, realmente foi um final de semana que a gente foi bombardeado por uma avalanche ali de informação e realmente a segunda-feira chegou e eu queria trazer essa particularidade que eu acho pode agregar aqui para quem está acompanhando a gente. Nós convocamos uma reunião online dos nossos associados e foi uma surpresa assim pela tamanha aderência, foi uma reunião assim em cima da hora e foi ali um certo conforto ali de um com o outro, uma mistura de ideias que foi formando assim a opinião da maioria, trazendo coisas opostas ali, porque realmente assim era uma viagem no escuro, né? Ninguém estava enxergando nada e foi muito interessante ver como que a coisa fluiu, né? Temos grandes empresários com muita experiência aqui na região, que realmente lançaram aí um pouco de luz e também foi uma troca de informação que ajudou muito. De maneira geral, sabe? Como nós vamos lidar com a questão da inadimplência, como nós vamos lidar com o pagamento dos nossos fornecedores, como nós vamos lidar com a nossa mão de obra para a fábrica, não para a fábrica, como que nós vamos fazer, distanciamento, higiene. E isso foi muito relevante, foi logo bem no comecinho, e depois tivemos algumas outras para complementar, né, aqui. Isso foi positivo porque criou uma linha de pensamento que auxiliou muita gente, muitos dos nossos associados a atravessar isso aí. De demais foi realmente muito parecido ali, a demanda, a retomada, nosso polo não diferente dos outros aí, seguiu essa situação. Tivemos aqui talvez um ponto fora da curva, foi a questão assim, da exportação, que não é lá seu ponto mais forte da região, mas que deu uma virada muito grande aqui na região, a questão da exportação, especificamente agora na pandemia. Então, também foi um ponto positivo. A gente ganhou, acredito que, bastante mercado internacional, coisa que realmente não era assim muito forte, mas um trabalho que a gente já vinha fazendo há bastante tempo e agora, de repente, explodiu aí. Eu acho que é isso. Do demais foi muito parecido com os outros polos aí, a dinâmica da coisa. Obrigado, Mike. Rogério Frâncio. Bom, quem que estaria preparado para uma pandemia, para um inimigo invisível? Ninguém. Eu acho que se nós tivermos que fazer uma menção à pandemia, o problema que nós estamos vivendo, nós teríamos que conjugar todo mundo o verbo sofrer. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, todo mundo sofre, não tem jeito. Lamentavelmente, nós vínhamos de uma crise que assolava o setor moveleiro nos últimos 5 anos de maneira muito drástica. Mas o empresário do setor moveleiro ele tem uma facilidade de se movimentar, tem uma agilidade da adaptação, conseguiu sobreviver e fez a lição de casa para que nós pudéssemos fazer a grande decolagem do setor, e eu tinha plena convicção disso, que 2020 seria a decolagem do setor moveleiro. Todos os indícios mostravam isso, e lamentavelmente a gente é assolado por um vírus, por um inimigo invisível que deixa todo mundo com o pincel na mão sem saber o que fazer, tentando inclusive entender melhor o que se passava pelo mundo inteiro. Na verdade também todo mundo, por não entender o real problema de uma pandemia,
todo mundo também fez pouco caso no começo e nós acabamos pagando caro por tudo isso. O que nós tivemos que fazer? Nos adaptar. Lamentavelmente, como ninguém entendia o que estava acontecendo, nós tivemos ali disputas seríssimas de poder, seja pelo lado político, seja pelo lado econômico, ou seja, ainda existe no Brasil um pouquinho da lei de Gerson, de querer tirar proveito em tudo. Mas me parece que o setor moveleiro, com essa fácil e ágil adaptabilidade, tem conseguido se mostrar veloz para superar tudo isso que está acontecendo. Nós mesmo no Rio Grande do Sul tivemos uma queda nos 5 primeiros meses do ano, e na verdade a queda foi restrita aos meses de março, abril e maio. Mas mesmo assim nós tivemos uma queda próxima de 30% no setor moveleiro. Isso é muito significativo. A própria área internacional também teve uma queda ali acima de 30% nesse mesmo período em relação ao ano anterior. O que surpreende é que a partir do momento que começamos a conjugar o verbo aprender, ou seja, conviver também com essa nova normalidade, que é o grande jargão que a gente vive no momento, o que aconteceu? Nós imediatamente nos adaptamos, mesmo com a redução do quadro de funcionários, mesmo com a redução de salários, mesmo mantendo funcionários em home office, mesmo com todas as ações que faziam com que nós nos mantivéssemos na legalidade, nós conseguimos fazer uma retomada já no mês de junho. Todo o setor moveleiro, eu sei que aqui o gaúcho, mas eu vejo que os demais setores apresentados pelos colegas também demonstram isso. E a gente tem isso através da demonstração das análises, inclusive dos números que a própria Abimóvel mostra para nós. E até vale a pena nós lembrarmos da entrevista que a Maristela teve agora recentemente com o ministro Paulo Guedes, que é o nosso grande condutor da economia brasileira e tem feito um trabalho com bastante seriedade e nos dá essa confiança que todos os colegas, inclusive, mostraram. Parece que 2021 deve ser definitivamente o ano da nossa retomada. E ele coloca lá pontos extremamente positivos e já alguns sinais de mercado que mostram essa retomada, né? Nós já temos um consumo de energia elétrica não caiu da forma como estava previsto. As notas fiscais eletrônicas cresceram 70% no mês de junho. Né? As exportações estão no mesmo equilíbrio do semestre passado, considerando os 6 meses, ou seja, vejam como foi um período curto de queda. A construção civil está contratando agora, nesse período, 5 mil empregos diretos. Quer dizer, então nós temos vários e vários sinais que mostram isso. E o empresário do setor moveleiro fez um serviço bacana, entendeu que essa nova normalidade precisava, sim, se adaptar às oportunidades que o mercado oferece. E aí já foi bem citado pelo próprio Irineu, pelo próprio Mike e os demais colegas também. O mercado eletrônico cresceu. Quem diria, né, vender móveis no mercado eletrônico, mas é uma coisa extremamente positiva. E o mercado internacional, né, mesmo com algumas fronteiras fechadas, conseguiu fazer uma retomada e colocar o móvel brasileiro de novo em destaque no cenário internacional. Então, eu também sou da mesma opinião. Tenho certeza que nós estamos construindo agora, com sofrimento, né, um novo momento do setor moveleiro para 2021. Legal, obrigado, Rogério. Então, a gente se viu de um dia para o outro recluso. Passamos a ficar dentro de casa, nós e boa parte da população brasileira, e alguns analistas atribuem a esse crescimento do setor moveleiro e dos itens ligados ao lar exatamente o fato da reclusão. Ter mais tempo em casa, você viu que o móvel não estava bom, que a casa precisava de uma reforma, existe essa linha de interpretação, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos uma atuação muito firme do governo federal, né? E vocês mesmos já citaram isso e concordam com isso. Quais foram as ações do governo federal, na opinião de vocês, que mais beneficiaram o setor moveleiro até esse momento? Guidini. Bom, Carlos, as medidas do governo federal eu acho que foram bem acertadas, né? Principalmente aquela que trata da questão do emprego,
né, que foi a preservação do emprego. E depois teve a questão da postergação dos impostos, né, que no momento que as empresas caíram o seu faturamento, né, eles conseguiram adiar o pagamento dos seus impostos. Mas eu acho assim, a maior ajuda, né, da decisão do governo federal veio na questão da área de emprego, né, que foi o afastamento, foi a possível adiantamento de férias, o horário alternativo, redução da carga horária. Então, essas medidas, eu acho que ajudaram muito a indústria naquele primeiro momento, né, que foi um momento que se deparou com uma coisa que assim a gente ainda não tinha visto no nosso mercado, na nossa economia. Então, eu acredito que assim o foco da medida que deu a maior força para a indústria realmente foi na questão trabalhista. Obrigado, Guidini. Áureo Barbosa. Bom, acho que o Guidini resumiu muito bem os principais tópicos de apoio do governo federal. Mas eu diria para você, quando você pergunta, e quais foram as medidas do governo? Eu respondo assim, de qual governo? As que vieram do governo federal, fomentado pelas federações, aí, com apoio da Bimov, no sentido de preservar o emprego, de garantir uma saúde financeira de fluxo de caixa futuras empresas. Estamos aí com a esperança de realmente aquilo que foi postergado de impostos venha dentro de um pacote de refis, que não adianta postergar e eu acumular tudo para pagar no final do ano, vai complicar. Então, nós temos uma grande esperança de sair realmente um refis durante esse buraco que foi causado pela pandemia. E eu vi aqui uma colocação sua aí, em um determinado momento, da convivência com esse problema da Covid dentro das empresas. Veja bem, existiram governos que querem parar o Brasil e tem outros que querem deixar o Brasil andar, como vinha andando muito bem e continuará andando muito bem, eu não tenho dúvida disso. Então, as coisas são muito antagônicas. Se você quer proteger as pessoas, se você quer criar um distanciamento das pessoas, aí o sujeito vai lá, o banco pode funcionar só 2 horas por dia. A casa lotérica, mais 3 horas por dia. Então, você acaba concentrando as pessoas na rua e ao invés de espalhar esse pessoal, eu faria, o banco deve trabalhar de 6 da manhã à meia-noite. Aí você vai para o comércio. Meu Deus, quisera eu que as lojas físicas que vendem lojas e eletrodomésticos, para cada 100 metros quadrados, tivesse 10 pessoas ao mesmo tempo comprando. E o que não é verdade. As pessoas não frequentam com tanta intensidade assim os espaços comerciais físicos. Então, eu acho que houve um grande exagero também de fechar o comércio da maneira que fizeram. Quer dizer, você vai na rua, tem aquele aglomerado de pessoas na fila na porta para entrar. Então, isso é tudo muito estranho. Evidentemente que todos nós temos a grande preocupação, e dentro da indústria, com certeza, de preservar a saúde das pessoas, de cuidar da família, de cuidar da saúde das pessoas. Tanto é que, na minha maneira de ver, eu creio que talvez vocês concordem com isso, dentro de nossas empresas, tem sido o lugar mais seguro. Porque aqui nós temos tomado todas as medidas de precaução, de distanciamento, de higienização, de cuidado com as pessoas, de informação, durante o dia todo que eles passam aqui conosco. Aquilo que foi possível fazer home office, nós fizemos. Afastamos todos aqueles que potencialmente expressavam algum perigo de risco. Então, dentro da indústria, foi o melhor lugar, tem sido o melhor lugar de se proteger contra essa virose de Covid. E eu acho que o governo ele acertou em vários aspectos e exagerou em outros aspectos quando ele queria parar o país. Mas sairemos vencedores, não tenho dúvida. Esse inimigo invisível, nós já estamos aprendendo a conviver e a lidar com ele. Parece que o monstro não é tão invencível assim, dessa forma que se apregoava lá no início, daquela escuridão total. E eu saio daqui com uma grande esperança de que seremos mais fortes, não tenha dúvida. Essa é a minha visão. Muito bem, obrigado, Áureo.
Aurélio? Eu penso que as medidas mais simples foram as mais eficientes e foram aquelas lá do começo. Em termos de governo federal, o que repercutiu assim, fortemente foram aquelas possibilidades dentro da área trabalhista das pessoas terem mecanismos para parar e poderem gerenciar bem esses custos. Então, aquelas primeiras medidas provisórias foram as mais eficientes. Fora isso, em termos federais, pouca coisa foi feita, né? Nós atravessamos uma pandemia com pouca governança federal, né? O país está meio que caminhando sozinho, né? Por isso até que a importância dos governos estaduais e dos governos municipais ficou tão evidente, porque essa condução foi muito mais, em termos de saúde, né, foi muito mais focada pelos governos estaduais e municipais. Então, agora, a abordagem das indústrias em relação ao Covid dentro, como a Mauro estava falando, dentro das empresas, foi muito diversa, né? A gente aqui, numa cidade muito grande, ainda hoje eu falava com uma empresária que ela nos deu um panorama que na empresa dela, por conta do começo da pandemia, 15% aproximadamente do quadro foi dispensado, né? Não houve recontratação, ou seja, continuam trabalhando mais enxutos, e tem 15% dos funcionários ainda afastados. Então, teve uma redução, vamos dizer, de 30% do quadro, e foi focado bastante naqueles funcionários que passam muitas horas no transporte coletivo. E isso é uma preocupação muito grande que a gente tem aqui em Curitiba, porque não é raro assim as pessoas já levarem 1h30 ou 2 horas dentro do transporte na ida e na volta, né? Então, por mais assim cuidadoso que seja o processo dentro das indústrias, tem todo esse contato humano, né? Essa exposição que as pessoas têm no transporte coletivo. Então, achei muito interessante assim a abordagem dessa empresária, que ela focou nas dispensas dentro desses sistemas de reposição salarial do governo federal, mas principalmente naqueles que passam mais horas no transporte coletivo. E me pareceu uma abordagem muito interessante. Eu queria colocar como uma lembrança que um dos colegas falou, está sendo muito interessante, no outro aspecto, que o dinheiro não dispensado no turismo, não dispensado nas viagens, esse caixa extra tem impactado fortemente na questão do mobiliário. Essa mudança de parâmetro de consumo está sendo muito interessante. Vários empresários relataram assim parecia uma demanda reprimida, mas muito mais reprimida do que 30 dias de quarentena. Na verdade, a demanda reprimida é desses anos que os consumidores estão enlouquecidos com as suas vidas e não olhavam para dentro das suas casas e tiveram que forçosamente olhar para dentro das suas casas. E isso significa negócios para muitas das nossas indústrias. Obrigado, Aurélio. Irineu. Bom, dentro da sua pergunta do que o melhor o governo fez, eu tenho que discordar um pouquinho do Aurélio, porque eu acho que, se for ver pela saúde das empresas, nós, na questão de ajudar as empresas a funcionar bem, nós só tivemos medidas do governo federal. O governo estadual não teve prorrogação de imposto. Para nós, o que foi de bom é que ele não fechou, né? Não nos obrigou a fechar. Então, está ótimo. Mas as únicas medidas que ajudaram as empresas veio por parte do governo federal. E também o STF, extrapolando aí as suas competências, decidiu que o governo federal não poderia agir na questão da saúde do município e do estado.
Então, eu acho que eu tenho aqui que fazer uma defesa do governo federal, que ele foi tolhido, né, de uma certa forma, até por ser bastante democrata, porque se fosse do jeito que os esquerdistas falam dele, ele teria simplesmente não acatado o que o STF fez, ordenou. Mas, enfim, e eu vejo também que uma grande ajuda, evidentemente, que o que o Aurélio falou, o que o Áureo falou, o Guidini, da questão do não gasto com outras coisas, com viagens, com roupas, com sapatos, enfim, tem ajudado no consumo do móveis, é de se concordar. Mas também nós temos uma boa massa de compra com o auxílio que o governo vem dando, com as medidas, com o crédito que o governo... Nós nunca tivemos crédito no nosso país como está tendo hoje. Nossas empresas nunca tiveram acesso tão fácil a crédito, embora muitos estão relatando dificuldade, mas o governo, através do Ministério da Economia, tem feito, o Ministério da Fazenda tem feito... Eu acho que o grande responsável por a gente não estar realmente no fundo do poço são as medidas econômicas do governo federal, que ajudou a acalentar aquela pessoa que está sem renda, a não ficar totalmente zerado na sua renda. Nós temos informações de que milhares de microempreendedores, empreendedores individuais, principalmente do ramo de serviço, estão sem o que fazer, não tem renda. Se não fosse os R$600 do Covid, aí, teria muitas famílias passando fome e a situação estaria muito difícil. Então, eu digo que a situação está razoável por ações do governo federal. Obrigado. Obrigado, Irineu. Mike. Bom, eu vou muito nessa linha do Irineu, vou discordar também um pouquinho aí com o Aurélio. Eu achei majestosa, assim, muito de altíssimo nível o desempenho do Ministério da Economia ali, do Paulo Guedes, pelo grau de rapidez e assumindo o tamanho risco de fazer bobagem, pela rapidez e pela agilidade que um governo federal, que é meio que uma coisa meio, né, gorda e lenta, vamos dizer assim, tomou essas atitudes bem lá no começo, né? Vamos falar aí dessa questão da flexibilização, foi até meio atabalhoada no começo, saiu um decreto, saiu uma medida provisória, depois ela veio, mudou e tal, ficou um pouco confusa, mas assim, veio na veia, na minha opinião foi na veia. Por quê? Porque assim, tirou aquela necessidade de dispensa imediata. Então, vamos esperar um pouco, vamos ver o que vai acontecer, vamos dar uma respirada, e para isso a gente tinha mecanismo, né, para usar. Foi muito bom. Eu relato aqui também o nosso sindicato dos trabalhadores aqui deu um suporte muito grande nesse ponto para a gente, não fez nenhum tipo de empecilho, não fez nenhum tipo de corpo mole também para ajudar a minimizar o máximo possível a questão das dispensas. Vamos pensar aí o governo federal de fazer um auxílio emergencial da magnitude que foi um negócio desse a nível nacional, né, tão rápido. Então, foi muito corajoso do Ministério da Economia assumir o risco, né, porque fazer um negócio tão rápido, sabendo que a margem de erro era muito grande, né, tanto que depois a gente está vendo agora que teve muita fraude, muito isso, mas correr um risco de fraude para não deixar realmente ficar coisa extremamente burocrática e o dinheiro não chegar na mão de quem deveria chegar. Anteciparam o 13º de aposentado, tiraram a questão dos depósitos compulsórios dos bancos. Assim, foi muita coisa que foi feita pelo governo federal e eu estou aqui não para defender o Bolsonaro e nada, mas só para colocar o meu ponto de vista, que eu achei que foi muito válido. Muito válido. Realmente teve empresa que não conseguiu crédito e tal, é fato, né? É fato. Aí a questão bancária tem os seus empecilhos, mas o governo federal trabalhou muito rápido para nível de governo federal.
né? Que geralmente chega atrasado, chega depois que a coisa já não tinha mais necessidade de acontecer. E realmente, eu acho que ali um ponto específico que eu gostaria de não deixar de comentar foi lá no início, quando o governo federal tentou definir o que era essencial e o que não era essencial. Eu acho que ali tivemos um erro muito grande, talvez assim baseado em coisas da Europa e coisas que tinham acontecido em outros países, mas foi muito amador ali, meio atabalhoado mesmo, e definir o que é essencial, o que não é essencial, né? E ao invés de realmente tentar estender o horário, aumentar o número de ônibus, aumentar o número de metrô, achar uma coerência de a gente viver esse momento, né? Não, vamos lá, o que não é essencial? Loja de imóveis não é essencial, fecha. Mas a de material de construção pode, abre. Negócio sem pé, sem cabeça, que tiraram da mão realmente do governo federal, deixou na mão de governadores que se mostraram extremamente incompetentes realmente para tomar esse tipo de atitude. Tipo assim, escancarou o quão ruim é a questão administrativa desses caras quando sai do arroz e feijão ali, que é aquela coisa burocrática que eles fazem, quando tem que pensar alguma coisa criativa, alguma coisa que pisa no mundo real, que sai ali do palácio ali, deles ali, eles mostram que eles não entendem nada de o que é vida real, o que é o dia a dia. Então, realmente a gente não foi impossibilitado de trabalhar nenhum dia, mas assim, tivemos um período que não tinha para quem entregar, não tinha para quem vender, ninguém estava pagando ninguém. Você vai fazer o quê? A não ser parar um pouco, esperar para respirar e ver o que ia acontecer. Então, assim, em termos da medida do governo, achei que foi muito positiva, onde tiveram que trabalhar realmente nos impostos ali, tudo, foi muito assertivo e corajoso, né? E a nível federal e municipal, aí é só desastre. Pra você ter uma ideia, aqui na nossa região, uma das maiores cidades aqui, que é São José do Rio Preto, o prefeito teve a genial ideia de fechar o supermercado no final de semana e não vender bebida alcoólica das 6 da tarde às 6 da manhã do outro dia. Então, assim, é um nível juvenil de administração que expõe aí, até coloquei no meu comentário mais cedo no grupo, o nível ruim desse pessoal quando eles têm que sair do arroz e feijão e pensar um pouquinho, é só desastre. Então é isso, acho que eu tenho uma visão positiva assim, do que vem pela frente, acho que o ano 2020 não é perdido, 2021 é muito promissor e minha visão é bem nesse sentido. Obrigado, Mike. Rogério Francio? Olha, para mim, o Irineu foi preciso na manifestação dele. As empresas sofreram de forma demasiada, justamente por estarem na mão de interesses políticos completamente alheios ao empreendedorismo. Isso fez com que cada um teve que se encontrar uma maneira de se reinventar. É claro que a nível municipal nós tivemos as mais diversas formas de procedimento, até porque temos excelentes exemplos no Brasil inteiro. Mas quem não ficou acomodado, quem não ficou paralisado foi o governo federal. Na verdade, ele só em movimentação assim com programas como o auxílio emergencial e outros programas, abertura de crédito, foi colocado quase R$500 bilhão no mercado. São 500 bilhões que ficaram circulando, por isso que a gente está sentindo. Mas por que esse movimento não foi de uma maneira assertiva de todas as forças políticas que envolvem a gestão no Brasil, a gestão política no Brasil? Então, as empresas sofreram, algumas delas ainda estão sofrendo, justamente por quê? Porque não tem uma coalizão no sentido de enxergar o Brasil. Claro, sem dúvida nenhuma, todos nós, quantos de nós como empresários estamos agindo e fazendo coisas para preservar a vida?
mas quanto de nós estamos preocupados em fazer com que nós tenhamos uma economia forte, porque é o que faz a base de sustentação. Eu diria que as medidas que o governo federal tomou foram todas elas assertivas, todas elas com o objetivo de nós não termos um sofrimento e um lado drástico muito mais acentuado. Nós temos um consenso, né? Obrigado, Rogério, de entender que o plano de ação do governo foi positivo e contribuiu para que a gente saísse melhor dessa situação. Aí fica aquela pergunta, assim, então, o que falta? Vamos imaginar que o governo pudesse fazer daqui da frente as coisas serem melhor ou tão boas quanto tem sido. E também da nossa parte, vou engatar duas perguntas em uma. Nós estamos preparados para essa nova onda ou nós estamos anestesiados, inebriados pelos efeitos da alta demanda nesse momento e a gente deixou de dar prioridade para as medidas de transformação e de mudança que o nosso modelo de gestão e o nosso modelo de indústria de fato precisam, né? A gente não pode se iludir com relação a isso. Qual que é a opinião de vocês? Ademilson Guidini. Bom, vamos lá. Pós-pandemia, né? Isso. O dia seguinte. O dia seguinte. O que acontece? A indústria, eu acho que ela já fez um belo trabalho a partir da nossa recessão aí de 2015, 2016. Né? Eu acho que as indústrias já aprenderam muito com a recessão que nós tivemos. Claro, né, que agora, pós-pandemia, aí vem outras situações, né, exigências melhores de adaptação de móveis, e aí entra a área de design. Né? Mas eu acho que a indústria ela precisa, principalmente do governo, uma política industrial definida. Hoje, nós vivemos num amaranhado de decisões que muda, a regra muda muito rápido. Então, você não tem uma indústria, uma política industrial definida. Você começa, daí um pouquinho, 30 dias, muda a regra do jogo, muda o imposto, vem uma norma diferente. Então, é muito difícil de se trabalhar no país com essa confusão fiscal. Nós não temos um regime fiscal, nós temos uma confusão fiscal, né? Que nem o próprio governo consegue se entender dentro do amaranhado fiscal que tem. Então, nós precisamos de uma relação trabalhista melhor, mais bem definida, com maiores liberdades. Então, eu acho que esse pós-pandemia, ele vem aí para refletir para nós, como classes, né, cobrar os nossos representantes, né, as reformas necessárias para dar uma tranquilidade jurídica, né, aos industriais para poderem produzir tranquilo. Ninguém quer deixar de pagar os impostos, né? Nós só queríamos que fosse mais fácil pagar, fosse mais justo pagar. Só que hoje, até para quem faz uma contabilidade de uma empresa, o setor contábil, o setor fiscal, é difícil de saber o que é certo e o que é errado, né? Faz uma determinada contabilidade, aí vem o fiscal e faz a glosa, porque foi feito de uma maneira que ele entende que não é daquela maneira. Então, é muito difícil, é muito difícil. Se nós resolvermos a questão tributária, a questão fiscal brasileira, se nós tivermos uma política industrial um pouco mais definida e uma relação de trabalho um pouco mais aberta, eu acredito que a indústria brasileira tem uma possibilidade de muito crescimento. Quanto ao nosso setor, eu acho que nós temos que trabalhar. Nós estamos passando por um momento aí de mudanças, né? Nós temos aí uma indústria 4.0 que está vindo, está chegando no nosso setor, né? Nós temos uma economia circular que cada vez mais nós vamos ter que aprender a trabalhar com ela, que é fazer o mais com menos, aproveitar mais aquilo que nós jogamos fora. Então, nós temos aí
um trabalho pela frente. Eu acho que temos que, os nossos sindicatos, eu acho que tem que ser a base de discussão, né, desses modelos de negócio, para podermos ter uma indústria forte e uma indústria mais preparada para os percalços que nós podemos ter no caminho. Obrigado, Guidini. Áureo, é com você. Tá algo nesse depoimento do Guidini. Mas eu diria o seguinte, o que o governo federal ainda pode fazer? Eu vejo que eu tenho tido a oportunidade de participar de um grupo de estudos da Escola Superior de Guerra, e as palestras que nos são trazidas com enfoque daquilo que o governo federal tem planejado e tem executado para o desenvolvimento do nosso país são fantásticas. Se você assistir algumas palestras, uns depoimentos do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, no que tem sido plantado e o que tem sido já executado em fase de execução, em prazos recordes na infraestrutura do país, que seja ele no transporte terrestre, no transporte ferroviário, o que ele está pensando na cabotagem do país, investimento no setor energético, são coisas fantásticas que vão fomentar um giro na economia muito forte e muito mais rápido do que se imagina. E o que nós precisamos do Brasil, que é a defesa do governo federal, instigar a credibilidade no nosso país. E aí o Guidini é muito feliz, e eu gostaria de até completar o Guidini, pior do que essa confusão, esse emaranhado que nós vivemos como empresário, é você ser pego de surpresa que o passado mudou. Quer dizer, a coisa é tão confusa que eles conseguem mudar o passado. Você toma decisões, realiza coisas, aí vem lá o pessoal da decisão, digamos assim, os ministros da Justiça mudam. Isso aqui não era assim, não, você fez errado. Já passou, a água já passou debaixo da ponte. Esse é o grande maior problema. Eu tenho participado lá muito ativamente do Conselho Trabalhista da FIENG e a gente vive isso todo dia. Como é que o passado muda tão de repente e traz insegurança para nós empresários? Então, o eixo da questão maior, que nem você disse, é uma política industrial estratégica firme, com segurança, regras claras do que nós devemos e podemos fazer aqui para o futuro. E deixar que o governo federal realmente consiga fazer os investimentos que ele tem planejado na infraestrutura do nosso país, que é uma coisa gigantesca. Tem muito dinheiro para entrar no nosso país, para investir essa economia circulando. Sou bastante favorável da política de privatização de alguns setores, algumas empresas, que não devem ser pilotadas pelo governo propriamente dito. Isso traz entrada de capital, isso desafoga o caixa do governo e bota o dinheiro circulando onde ele tem que circular. Eu tenho muita esperança que essa equipe do governo Bolsonaro, que é extremamente competente, haverá de impor um ritmo acelerado no Brasil e todos nós, a população como um todo, será muito bem beneficiada, enxergaremos um país maravilhoso, viveremos um país maravilhoso no futuro, não tenho dúvida disso. Falta uma política industrial, falta uma segurança jurídica inquestionável, mas cabe a nós construirmos isso junto ao governo federal. Repito aqui, o Irineu, estou sempre com eles lá na Bimóvel. A Bimóvel é o nosso grande canal de apoio nesse momento dentro da frente parlamentar. Existe um canal de diálogo ali que foi construído e está sendo muito bem conduzido, que é o nosso grande fonte de esperança para o setor moveleiro, que nem eu disse aqui no início do nosso bate-papo. É por ali que nós temos que unir, é por ali que nós temos que ir, reunirmos ali, desenvolvermos ideias, porque vejo ali um grande canal para todos nós. Obrigado, Áureo. Irineu, é com você. Seu microfone está fechado. Isso. Ok. É que eu achei que você ia seguir a mesma ordem. Ok. Eu acho que o... Hã? Eu pulei a ordem? É que você pulei. pulou O Aurélio mudou de posição aqui na minha tela. Quer voltar a palavra para ele? Quer falar, Aurélio? Não, Irineu, continue, por favor. Desculpa aí. Obrigado, Aurélio. Então, eu
compactuo das ideias tanto do Guidini como do Áureo, acho que eles falaram bem, é isso mesmo. Complementando aí, eu acho que para melhorar o nosso ambiente nós precisamos da reforma tributária, né? O governo realmente tem feito algumas ações, a gente tem visto e tem... no início do governo Bolsonaro, nós, da Federação, da FIEP, nós tivemos lá no mês de fevereiro, logo no primeiro ano do governo, tivemos com o ministro Paulo Guedes. E eu fiquei entusiasmado de ouvir o que ele falou. Nós estivemos lá, uma boa parte da diretoria da FIEP, junto com o presidente à época, que era o Campanholo, e eu fiquei entusiasmado. E eu posso dizer para os senhores o seguinte, ele não me decepcionou até hoje. Nós temos um problema muito sério no país, é que nós, embora tenhamos um presidencialismo, mas nós vivemos um parlamentarismo, porque o presidente está com as mãos atadas em muitas coisas. E nós dependemos muito do Congresso. Democraticamente isso é bom, mas o nosso Congresso, infelizmente, ele, eu diria que não tem agido de forma correta para melhorar o ambiente de negócios no país, para melhorar como um todo. E eu acho que o governo vem convivendo com isso de uma forma até bastante satisfatória. Agora, as empresas, né, o que o governo pode fazer, eu acho que é continuar da forma que está indo, implementando as ações que estão sendo implementadas e buscando a reforma. E as empresas, eu acho que também foi dito pelo Guidini, que já lá na crise em 2014, 2015, todos os empresários, todas as empresas se viram na necessidade de realmente de inovar. E hoje eu acho que está mais arraigado para as empresas, de uma forma geral, a necessidade de estar inovando dia a dia, de estar se desenvolvendo. E essa crise, essa pandemia do Covid, eu diria que ela é um obstáculo que vai nos ajudar a melhorarmos como pessoas, como empresários, e as empresas vão melhorar muito mais suas competências. Porque a gente vê que a evolução da humanidade sempre se deu em cima de obstáculos, né? A Segunda Guerra Mundial foi um obstáculo muito grande que nós tivemos saltos grandes na medicina e em outros aspectos. Então, eu acredito que o pós-Covid, para as empresas, principalmente as que estão antenadas, que estão realmente no dia a dia trabalhando, planejando, replanejando e inovando, ele vai ser muito melhor. Nós vamos ter realmente, até compactuo também do que o Rogério diz, né, que o mercado vai ser melhor, eu acredito que ele vai ser melhor, mas ele vai ser melhor para as empresas competentes, para as empresas que aproveitarem a lição e colocarem em prática as melhores ações. Nós estamos vendo hoje muitas empresas buscando se associar mais, isso é ótimo. Eu sou um defensor do associativismo, por isso estou como presidente do CIMA, e eu acredito que é do associativismo que nós podemos crescer ainda mais. Nós podemos ser empresas concorrentes, mas podemos nos ajudar nas ações. O mercado é enorme, nós temos um mercado nacional enorme e um mercado mundial que é enorme. E como bem lembrado pelo Rogério, as nossas empresas estão conquistando o mundo dia a dia, né, em vários mercados aí. Nós temos o Paraná como um terceiro polo de exportação, longe ainda do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas eu tenho certeza que tem muitas empresas melhorando os seus processos e buscando essas formas de comercializar. Então, eu tenho bastante esperança de que nós vamos ter um 2021 muito melhor para todas as empresas. E não posso deixar já estava me esquecendo, não posso deixar de lembrar o papel importante que a Abimóvel tem feito, principalmente com a ação da presidente Maristela, da nossa secretária executiva Cândida, que tem realmente promovido ações que são
que vão dar muitos frutos no futuro para nós. A frente parlamentar, como lembrou o Áureo, a gente já tem visto alguns frutos disso aí. Nós temos a Abimóvel tem um assento na mesa junto ao Ministério da Economia para discutir as ações do setor. Isso é fantástico. Então, eu não posso perder a oportunidade de parabenizar a nossa presidente Maristela pela excelente gestão que ela está fazendo à frente da Abimóvel. E concitar as empresas que não são associadas e se associem, porque vale a pena. Nós precisamos mostrar força. E uma associação, para ser forte, precisa de muitos associados. E toda e qualquer empresa, ela é importante dentro da cadeia, dentro do setor, e se ela se associar, será mais ainda forte o nosso setor. Obrigado, Irineu. Agora sim, Aurélio Santana. Questão de ordem, senhor presidente. Então, é muito interessante a gente ouvir as contribuições de todos e, inclusive, as diferenças de opinião são muito instigantes e eu acho que essa diversidade traz muito ganho para o setor empresarial. Uma palavra que está sempre presente aí na boca de todo mundo, todos nós, né? A palavra empresário, e ouvindo os colegas falando, nós todos estamos falando de CNPJs, enquanto isso os CPFs, ou seja, as pessoas que estão dentro dessas empresas é que fazem a diferença, né? Claro, colaboradores, as equipes todas, mas os empresários em especial, né? Essa garra do empresário e essa prontidão do empresário a reagir a situações tão imprevisíveis e inóspitas como a gente tem enfrentado nos últimos meses, né? Então, eu queria colocar aqui, eu tive conversa com diversos empresários, eu queria colocar 4 exemplos interessantes de como 4 desses empresários estão trabalhando nesse cenário pós-Covid, né? Não vou falar da questão governamental, os colegas já falaram bastante, acho que já temos uma boa massa crítica sobre isso. Me chamou muita atenção um empresário que comentou que está fazendo um esforço muito grande para agregar serviços aos seus produtos. Ou seja, é um empresário industrial, mas que quer agregar valor aos seus produtos, agregando um processo de prestação de serviço. Me parece que isso é uma tendência muito bem percebida. Gostei muito dessa conversa que tivemos com ele. Um outro empresário que atua na área Abimóvel, de alto padrão, de imóveis em série, me disse que está fazendo um investimento muito grande nas redes sociais. E isso tem muito a ver com esses novos padrões de comportamento das pessoas e dando um destaque muito grande para o Instagram. Lá no começo, alguns colegas falaram até das vendas através de redes sociais e me parece que são ferramentas assim fantásticas que não são novidade, mas que estão sendo intensificadas agora nesse tempo de pandemia, de quarentenas. Um empresário que atua aqui no Brasil, mas também tem lojas em Portugal e está abrindo uma loja na Alemanha agora, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou que está fortalecendo o desenvolvimento de produtos menores para compras de impulso. E esse empresário fazia móveis de grande porte, móveis muito sofisticados, e ele está criando novos produtos dentro dos mesmos conceitos, muito focados nas compras de impulso, que possam ser despachados pelo correio, enfim. Então, nesse sentido, me pareceu que isso agrega muito valor também à empresa. E, por último, uma empresária que também está desenvolvendo uma linha nova, tentando destilar esses novos padrões de consumo, porque as pessoas falam muito do novo normal, mas o que vai influenciar de fato para a nossa vida são novos padrões de consumo. E penso que é importante os empresários que hoje se debruçam sobre estudar essas questões das novas maneiras de consumir e de viver. É isso. Obrigado, Aurélio. Mike, é você. Bom, o pessoal resumiu muito bem aí
essa questão das políticas governamentais. Eu queria só colocar um exemplo específico para tentar agregar aqui alguma coisa diferente. Eu tive no começo do ano na Fiesp com o nosso presidente lá, o Paulo Scaff. Tive a oportunidade de participar de uma reunião também com o Paulo Guedes. E me impressionou o tamanho da lucidez dele em relação à indústria. Na época, a gente estava com uma pauta na questão de abertura comercial do acordo bilateral com a União Europeia. E ele falando realmente da necessidade da gente tirar esse peso, né, essa bola de ferro que está amarrada aí na indústria brasileira. E eu fiquei muito contente de saber o grau de conhecimento e entendimento que especificamente aí o Ministério da Economia tem em relação a tentar essa abertura, né, sair desse protecionismo que não faz bem para o nosso país, mas saber que ele tem muita coisa para contribuir para a gente poder ter minimamente condição de competir com as empresas lá de fora. Então é isso, e nossos colegas aí resumiram muito bem e de maneira geral as ações. Obrigado. Obrigado, Mike. Rogério? Bom, eu acho que a maior parte, realmente, como foi dito, já foi dito pelos colegas, né? Eu quero fazer mais uma menção, embora o próprio Irineu e o Mike também o fizeram, o Aurélio também. No dia 17 teve a reunião com o ministro Paulo Guedes, convocada por ele, onde teve a presença de 100% do empresariado brasileiro, e lá estava o setor moveleiro representado de forma brilhante pela nossa presidente Maristela Long, e ela circulou agora recentemente, através do comunicado da Bimóvel, inúmeras informações que eu acho que vale a pena compartilhar, que eu acredito que todos tenham recebido. Vale a pena compartilhar com toda a cadeia produtiva moveleira, porque são informações que deixam uma luz no fim do túnel muito positiva e que me parece que de curto prazo para nós atingirmos a retomada que o setor tanto precisa. Que bom, né? Hoje, dia 21 de julho, e nós devemos já ter tido a entrega da reforma tributária, né, no Congresso, para que seja estudada a sua liberação. Era hoje a entrega, então vamos ficar ali todo mundo antenados, porque as propostas precisam ser aprovadas e nós termos uma velocidade maior de retomada do nosso setor. Prefiro falar rapidamente sobre as empresas, se elas estão preparadas para o futuro. Eu diria que o setor vem se preparando, né, como já foi mencionado. Isso é muito bom. As oportunidades acontecem, e justamente quando nós vivemos em grandes crises, me parece que as oportunidades se tornam ainda maiores, e as grandes empresas do Brasil, não só do setor moveleiro, mas me parece que os melhores momentos, as melhores oportunidades foi quando viveram momentos de crise. Então as oportunidades estão ali, vamos aproveitá-las. Isso é muito importante. Agora, se as empresas estão preparadas, cabe aqui a seguinte colocação: se fizer o mesmo, está assinando o seu atestado de óbito. Se fizer mais do mesmo, vai estar tendo uma sobrevida, mesmo que faça muito mais do mesmo. Apenas uma sobrevida. Por isso que é importante fazer diferente. E o que quer fazer diferente? Fazer diferente é estar alinhado com toda essa nova normalidade, a essa nova realidade, a inovação, a comunicação, e a ter cada vez mais profissionais capacitados, tanto na atividade do seu dia a dia, mas também ter muita tecnologia que vai estar à disposição de todo mundo. Só assim nós vamos ser diferentes e vamos ser melhores no mundo inteiro. É isso. Obrigado aí pela... Obrigado. Uma palavra final de saudação de cada um de vocês, e de despedida, e uma mensagem final. Por favor, Guidini. Bom,
Eu sou um brasileiro otimista, né? Adoro o que eu faço, tenho paixão pelo setor moveleiro e acredito muito no associativismo. Eu acho que nós só vamos conseguir inovar, trazer as nossas empresas para a realidade do agora, com as mudanças necessárias, se nós nos associarmos, se nós trocarmos informação e procurarmos estarmos juntos para construir uma indústria mais pujante. Obrigado. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Sem olhar para trás, senão dá torcicolo. Áureo Barbosa. Bom, saímos do serrote para o servomecanismo, estamos na indústria 4.0. E é hora da gente pular para uma nova forma digital 5.0 de encantar os nossos consumidores finais. Esse é o grande desafio e a grande oportunidade desse momento de nós fazermos que o Brasil inteiro conheça os nossos produtos diretamente, promovam a interação nos nossos sites, venham dentro das nossas empresas conhecer o que nós fazemos para encantar o lar de todo mundo. Portanto, comercialização digital 5.0 daqui para frente. E eu acredito, como sempre, que nós, guerreiros e empresários, sempre somos vencedores, apesar dos pesares. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Áureo. Agora, Aurélio Santana, na vez. Então, pessoal, eu queria, minha última consideração, eu queria falar do meu avô para vocês. Meu avô Belarmino, lá em Porto Alegre, há 101 anos, pegou a gripe espanhola. Ficou mal, não havia antibiótico, não havia medicamentos, não havia antivirais, não havia corticoides, e não morreu porque talvez fosse um gaúcho muito dos bons, né? Então, o que eu quero dizer, pegando esse exemplo do meu avô, que pegou a gripe espanhola ainda quando garoto, logo que saiu do exército, e morreu com 80 e poucos anos, ou seja, viveu muitos anos ainda, é que nós vamos superar, nossas empresas, nosso país, nós vamos superar. Não vai ser fácil, mas a gente vai juntos conseguir. Força para todos nós. Obrigado. Irineu. Belo exemplo, seu avô, Aurélio, muito bom. Nós estamos aqui em Arapongas num momento talvez de pico, né? A gente está vendo aumentar dia a dia o número de casos de Covid e a gente vê diversos tipos de exemplos. Nós tivemos aqui um senhor de 105 anos que foi hospitalizado e saiu bem. A sua esposa, bem mais jovem, 99 anos, não precisou nem ser hospitalizado. Então, é um exemplo positivo, né? Essa pandemia realmente ela nos entristece pelo que a gente vê passar com muitos dos nossos irmãos. Infelizmente, o nosso sistema de saúde é bastante debilitado e, por isso, nós precisamos, então, nos afastarmos do convívio temporariamente, termos um distanciamento social. Então, eu reitero aqui a necessidade de que nós todos tenhamos a consciência de que até que isso passe definitivamente, ou que se tenha uma vacina, que nós mantenhamos esse distanciamento social. E quem não está tendo, que o tenha, até para preservar os seus. No mais, eu tenho certeza que o nosso país realmente ele é pujante e que nós estamos no caminho certo. E junto com eles, o setor moveleiro tem muito que crescer. Eu acho que nós somos, no setor moveleiro, nós somos vencedores porque passamos por várias crises, tivemos o problema, como foi bem relatado pelo Guidini, aí, do excesso de normas, regulamentos, impostos, coisas que podem até afetar o nosso passado, né, Áureo? Normas que podem até, às vezes, afetar o nosso passado. Mas nós temos
grandes empresários, e a gente tem certeza que fazendo, como o Rogério falou, né, mudando a forma de fazer, fazendo novas coisas, inovando, nós temos um futuro grandioso pela frente. Nós ainda representamos muito pouco no comércio mundial, mas a gente tem condições de competir lá fora, e vindo uma reforma tributária, isso poderá ser muito positivo para que nós tenhamos custos mais competitivos e possamos ganhar, além do nosso mercado, o mercado externo. Então, eu tenho bastante confiança no futuro de que nós vamos sair muito mais forte do Covid-19. Obrigado. Obrigado, Irineu. Mike, com você. Bom, Carlos, para agradecer o convite, muito grato, muito feliz de poder estar participando, né? Eu estou realmente assumindo agora o nosso sindicato, tem um desafio junto dos colegas aqui muito grande para esses próximos 3 anos, né? E então eu fico muito feliz. Hoje como eu já havia falado antes aí no início, hoje é meu primeiro dia depois de cumprir a quarentena, então eu senti na pele o que é um negócio. Graças a Deus tive a felicidade de não ter sintomas nada graves, né? Tive a felicidade também de não transmitir, que era uma preocupação muito grande minha, né? Preservar aí meus familiares e meus colegas de trabalho. Então, eu estou particularmente feliz hoje de estar podendo retornar. Ficar aí uns 15 dias fora da empresa não é fácil, mas quando você volta parece que você enxerga beleza até onde não tinha, né? E muito feliz por participar dessa reunião, foi muito produtiva, espero ter podido agregar um pouco aí da minha experiência. E mais uma vez aí, obrigado aí a todos os colegas e sempre que precisar, eu estou à disposição. Obrigado, Mike. Rogério Frâncio. Bom, para finalizar, eu diria que nós, como líderes empresariais e principalmente nesse momento como líderes de entidade, nós temos o compromisso, muito mais do que isso, nós temos a responsabilidade de fortalecer e integrar o setor moveleiro de uma maneira muito intensa, forte, que ele passe a ter definitivamente uma representatividade muito significativa no cenário nacional. Nós temos também, sim, que estar cada vez mais envolvidos e também, por que não dizer, comprometidos com a cadeia produtiva como um todo. Só assim nós teremos definitivamente as empresas mais focadas, mais fortalecidas e entidade forte, empresas fortes, empresários fortes, colaborador feliz. Muito obrigado pela participação. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso evento com muito êxito e quero dizer para vocês da minha satisfação de organizar esse trabalho com pessoas tão ilustres, tão representativas e tão importantes para o setor moveleiro e para a minha própria história de setor moveleiro. Muitos de vocês aí me acompanham já há algum tempo. Vocês sabem que vocês foram espelho para mim e continuam sendo e continuarão sendo. Então, nós chegaremos, sim, num lugar melhor e queremos chegar juntos. E a satisfação é indescritível participar de um momento histórico para mim como esse. Eu que quero agradecer ao Guidini, ao Áureo, ao Aurélio, ao Mike, ao Irineu, ao Rogério, por abrirem mão dos seus momentos de trabalho, seus momentos profissionais, numa época em que a agenda está tão comprimida, está tão apertada, né? Para doarem um pouco dessa vivência, dessa expertise e dessa grande capacidade que vocês têm de liderar, de empreender e de organizar o setor moveleiro. Muito obrigado mesmo, em nome da plataforma de conteúdo estratégico e marketplace Setor Moveleiro. Eu quero aproveitar ainda essa oportunidade para dizer para vocês que o nosso próximo evento não era esse. Ao vivo acontecem essas coisas. O nosso próximo evento, nós vamos tratar de um assunto que é muito importante no setor moveleiro. Esse assunto nada mais é do que
a sucessão familiar, né? Então, nós vamos ter uma live, e essa live ela vai contar com uma palestra a ser apresentada pela Leia Wesling, espero que seja assim que fala o nome dela. Ela é sócia-diretora, psicóloga e consultora da Light Source, que é especializada em sucessão familiar. E nós vamos ter a participação especial da Adriana, que é diretora-presidente da Estofado Jardim, da Graça Bernec Noato, que é diretora comercial e marketing da Bernec, e do Vonei Benini, que é fundador da BRV. Então, vocês já podem ver pelas pessoas envolvidas que vai ser um evento marcante e impactante. Então, gente, era isso. Muito obrigado a todos e até o próximo evento, sempre com o apoio da Abimóvel, patrocínio da Têxtil J. Serrano, da Movelpar 2021, da Feira Formobile, da Saerlac e da Suriel. Muito obrigado, Brasil Moveleiro. Até a próxima. Obrigado, Um abraço. pessoal. Um abraço, pessoal. Até.